E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo sobre especulações para o Cruzeiro em 2019, jogadores que podem chegar ou jogadores que podem deixar o clube para a próxima temporada. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões. Se acha que seria ou não boas negociações, se acha que deve manter, deve ficar jogador, devemos abrir mão deles mesmo, enfim, se tiverem nomes também a sugerir, deixe aí nos comentários que eu respondo a situação deles. Lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? O primeiro nome a discutir vai ser sobre Gabriel Xavier, o jogador que esteve aí no último ano e meio emprestado ao Nagoya Grampus do Japão, não voltará ao Cruzeiro na próxima temporada. Já foi finalizado o acerto, o jogador ficará em definitivo no clube japonês, que acertou a compra dele pelo valor que estava fixado, né, durante o empréstimo. Ele tinha uma cláusula fixada para compra, os japoneses foram lá, já pagaram, inclusive o Cruzeiro já recebeu a grana. O que entra nos cofres do Cruzeiro é aproximadamente 4 milhões de reais, um pouquinho mais que isso, correspondente aos 32,5% que o Cruzeiro tinha desse atleta. Muita gente gosta do Gabriel Xavier por ser um jogador muito habilidoso, a passagem dele pelo Cruzeiro em 2015 mostra isso, mas a verdade é que aquela passagem dele pelo Cruzeiro mostrou habilidade, alguns bons dribles, mas só isso, né? O jogador marcou apenas um gol e deu apenas uma assistência em sua estadia aqui pela Toca da Raposa. Em 2016, no início do ano, ele pediu para ser emprestado e assim foi emprestado na ocasião por esporte. Não fez boa temporada em Pernambuco, em 2017 iniciou por empréstimo também agora no Vitória, mais uma vez foi mal, então a grande verdade é que o Gabriel Xavier não conseguiu render o que se esperava dele aqui no futebol brasileiro, nem em Cruzeiro, nem em Sport, nem em Vitória, mas conseguiu se achar lá no futebol japonês. Ele e o Jô, né, foram os dois principais jogadores da equipe que conseguiu salvar-se do rebaixamento para a segundona japonesa na última rodada, inclusive com gols do Jô. O Gabriel Xavier marcou 7 gols e deu 11 assistências na temporada. Foi talvez aí o grande desempenho dele na carreira, né? Lembrando que na temporada passada ele já tinha sido importante para fazer o Nagoya subir para a primeira divisão. Esse é um daqueles casos em que não havia muito o que fazer, o jogador tinha lá o seu valor fixado, o clube exerceu o valor, então o jogador foi embora. Mesma situação do Mike, que foi recentemente para o Palmeiras. Outro jogador que pode deixar o Cruzeiro, na verdade ele já não está no Cruzeiro, né? É o Digão, que está emprestado ao Fluminense. O Fluminense deseja continuar com o zagueiro, mas quer manter o atual molde do negócio. Como que é isso? Ele está emprestado ao Fluminense, com o Cruzeiro pagando metade do salário, o Fluminense paga a outra metade. O Cruzeiro não quer aceitar emprestá-lo nessas condições, tá? Justamente porque o Cruzeiro até aceita abrir mão do jogador, pelo que foi falado. Só que quer que o Fluminense, ou seja lá quem for que o leve, arque inteiramente com o salário ou compre o jogador. Parece que ninguém vai comprá-lo, né? Mas pelo menos o Cruzeiro pode abrir mão dele novamente por empréstimo, desde que paguem totalmente o salário. É um impasse que tá rolando aí. Eu acho que no final das contas as coisas podem caminhar até pro Digão seguir no Fluminense, mas convenhamos, né, que o Fluminense também tem que pagar o salário do cara, pô. Você quer usar meu jogador, ainda não quer arcar com o salário dele? Aí você fode o bagulho. Particularmente eu até acho que se algum dos zagueiros do Cruzeiro fosse deixar o clube, a gente poderia inclusive reintegrar o Digão e utilizá-lo no elenco, porque eu o considero um bom zagueiro pro nível do futebol brasileiro. Mas o mais provável é que ele realmente não retorne à Toca da Raposa, e aí a gente vai ter que aguardar mesmo para ver qual será o desfecho desse rolê. Agora, duas especulações recorrentes que estão aí nessa punhetação: Thiago Neves e Sassá. O Thiago Neves muito associado ao Corinthians, o Sassá ligado ao Corinthians, falaram em Flamengo, falaram em Santos, enfim. Basicamente a situação do Thiago Neves é que ele tem mais um ano de contrato e o empresário dele, né, que é o Leandro Lima, que por sinal também é empresário do Digão e do Henrique, esse empresário deixou claro que o Thiago Neves não tem nenhuma proposta no momento, tá? O Corinthians nem nenhum outro clube fez proposta. Isso é só especulação, só sondagem, só conversa fiada. Oferta na mesa não tem nenhuma e o Thiago Neves é um jogador que tem uma multa alta, é 10 milhões de dólares a multa dele. Certamente ninguém vai pagar isso, convenhamos, né? Mas para o Cruzeiro abrir mão do Thiago Neves, tem que haver uma boa compensação ao nosso clube. E não me parece que é o Corinthians que vai ter condição de fazer essa boa oferta pelo Thiago Neves. Eu até acho que se ele sair do Cruzeiro, é só para fora do Brasil, especialmente lá para as Arábias, onde ele tem uma história muito ligada, né, especialmente ao Hilal. Então eu realmente não acho que o Thiago Neves vai sair, acho muito improvável que algo aconteça, e para o Corinthians especialmente é muito improvável, mas segue essa novela aí que deve ficar até janeiro pelo menos.
A outra especulação relacionada ao atacante Sassá, o próprio jogador deu uma entrevista, né, num desses jogos amistosos lero-lero aí, amigo de não sei quem contra amigo de não sei quem. O Sassá falou que teve uma conversa com a diretoria do Cruzeiro, que falaram que contam com ele no clube para 2019. Então, aparentemente, a conversa de que ele, o Sassá é moeda de troca, parece que o negócio não é bem assim. Mas é outra situação que só o tempo vai responder mesmo, até porque essa diretoria do Cruzeiro, não só essa, né? Toda diretoria de clube de futebol, os caras dão uma palavra hoje e mudam de ideia totalmente no outro dia. Então não dá pra gente confiar 100% nisso. Mas fato é que aparentemente contam com o Sassá e ele também falou que não existe nenhuma proposta oficial por ele, isso é só conversa da imprensa, mas até ele não chegou nada. Só reiterando a minha opinião, que quem acompanha o canal já sabe muito bem disso, Thiago Neves é um jogador que eu acho que o custo-benefício dele não tá valendo a pena, o rendimento dele foi baixo por tudo que ele ganha, então se houvesse uma proposta eu abriria mão. Já no caso do Sassá eu não abriria mão dele, porque é um jogador jovem, um jogador que ainda está em evolução, e tirando o Fred, que na minha opinião é o melhor centroavante do futebol brasileiro, o Sassá pra mim é o segundo melhor atacante do Cruzeiro, ele é finalizador, ele é muito bom de bola. Inclusive nos próximos dias eu vou botar um vídeo aqui com um levantamento do desempenho detalhado de cada um dos atacantes do Cruzeiro em 2018, para que vocês tenham uma noção um pouco melhor, né, do que cada um produziu, minutos em campo e tudo mais, as médias. É um conteúdo bem legal que vai entrar ainda essa semana. Para fechar, vou esclarecer a situação de dois nomes que vocês perguntaram muito em comentários de vídeos anteriores para explicar a situação deles. O primeiro é o zagueiro Rodrigo Caio, lá do São Paulo. Rodrigo Caio deu uma entrevista essa semana, inclusive, lá pro carecão lá do Esporte Interativo, que eu esqueci o nome dele, André Henning, né? Em que basicamente o Rodrigo Caio falou que acredita que o ciclo dele no São Paulo está se encerrando, só que é muito complicado a gente pensar no Cruzeiro ou em qualquer outro clube brasileiro contratar o Rodrigo. Por quê? É um jogador bem valorizado, um jogador caro, que vários clubes europeus já monitoraram, já especularam, inclusive ele já chegou a fazer exame médico em alguns clubes, Valência, Atlético de Madrid, e acabou não acertando por questões diversas aí. Fato é que o Rodrigo Caio hoje, ele é visto pela torcida do São Paulo como uma espécie de símbolo dessa era que o time não consegue ganhar título. E o Rodrigo Caio, ele é meio que colocado como um culpado pela torcida, a torcida pega muito no pé dele por causa disso, por ser um jogador que sempre dá muito a cara para bater, sempre que o time perde é ele que fala. Eu acho até que isso deveria ser visto como uma qualidade, né? Um cara que não se esconde. Mas aparentemente não é isso que acontece, é um jogador que está meio sem moral e provavelmente vai deixar o São Paulo. Mas eu acho muito mais provável que ele vá para a Europa do que para outro clube brasileiro, até pelo preço, né? Segundo o Transfer Market, por exemplo, o valor de mercado dele hoje é de 9 milhões de euros, ele tem contrato com o tricolor do Morumbi até o fim de 2021. A única hipótese que me ocorreu da gente trazer esse jogador, que eu acho até que o Rodrigo Caio é sim um bom zagueiro, poderia ser uma boa opção para compor o elenco do Cruzeiro, para brigar ali pela titularidade, provavelmente com o Léo, né? Até porque ele é um zagueiro que joga mais pelo lado esquerdo, o Dedé é soberano ali como zagueiro do lado direito, nem Léo nem Rodrigo Caio estão perto do nível do Dedé, convenhamos, mas basicamente a única forma que eu enxergaria de haver uma possível negociação seria por empréstimo, e aí talvez até um empréstimo trocado, como aconteceu entre Cruzeiro e São Paulo em 2017, né? Que a gente emprestou o Neilton, eles emprestaram o Hudson, cada um ficou um ano. Acabou que o Neilton nem ficou o tempo todo lá, o São Paulo dispensou ele antes, depois ele foi pro Vitória, mas enfim, eu acho que nesses moldes poderia até haver algum negócio, mas aí é complicado saber quem que o São Paulo gostaria de ter do nosso elenco e que a gente pode abrir mão. Por exemplo, o São Paulo já mostrou interesse anteriormente no Ariel Cabral. Se a gente consegue uma troca Ariel Cabral por Rodrigo Caio, um empréstimo de 1 ano para cada um, pô, eu acho que ficaria joia, né? Tipo assim, eu gostaria, mas eu duvido que o São Paulo queira. Tem o Manuel, zagueiro também, que já que o São Paulo perde um zagueiro com o Rodrigo Caio, poderia repor com o Manuel, que também é um zagueiro muito bom. É outra questão que fica por aí, até porque o Manuel é um zagueiro que já tem sido bem questionado no Cruzeiro, né? Não fez uma boa temporada em 2018, se bem que nessa reta final que ele jogou todas as partidas, o rendimento dele melhorou bastante. E o outro jogador que foi perguntado é o Diego Tardelli, que está ficando sem contrato lá com o Shandong Luneng da China e está aí no mercado para o ano que vem. A verdade é, o Diego Tardelli certamente não aceitaria jogar no Cruzeiro e o Cruzeiro certamente não procuraria o Diego Tardelli, porque é um jogador que tem intensa ligação com o nosso rival local, é um cara que já teve aí episódios de provocação ao clube e particularmente eu acho que quando um jogador é muito associado a um clube rival, não mexe, não contrata, não vai, não, eu detesto esse tipo de coisa.
Acho que normalmente dá errado, a torcida já tem uma certa resistência. A gente não tem nada a ganhar contratando o Tardelli não tem nada a ganhar jogando no Cruzeiro. Pra ser bem sincero, eu fiquei surpreso com algumas pessoas questionando sobre ele, falando que é bom jogador e tudo mais. Ninguém questiona a qualidade técnica do Tardelli, ele é um bom jogador, mas o Tardelli e Cruzeiro não combina, não casa, não funciona, e é um jogador que eu jamais gostaria de vir vestindo a camisa do Cruzeiro. Mas isso é só minha opinião, tá? E basicamente eu acredito que Diego Tardelli não tem nenhuma chance de vir pro Cruzeiro, até porque ele não teria esse interesse também, né? Ele certamente tem possibilidade de jogar em vários outros clubes brasileiros que tem inclusive condição de dar mais dinheiro para ele nessa negociação. Esse vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários aí para deixar as suas opiniões sobre esses atletas, se acha que seriam ou não boas contratações, o que você faria nessa engenharia das negociações, porque a gente não tem poder de decisão, mas a gente tem o melhor dos poderes, que é o de conversar fiado. Não esquece também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!